Ato de oração, quero nessa noite, juntamente com todos vocês aqui, falar um pouquinho do poder de Deus, orar, colocar as nossas vidas no altar do Deus vivo, santo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Quero clamar aos céus. A palavra do Senhor fala que não se assente na roda dos escarnecedores, né? Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Você que está aqui comigo, você que tem buscado a presença de Deus nesse cenáculo de oração, eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque a palavra do Senhor fala que bem-aventurado é aquele que não se assenta. E você não tem se assentado na roda dos escarnecedores. Você tem se assentado no cenáculo de oração, tem se assentado na casa do Senhor, tem se assentado para ler a palavra, para orar, muitas vezes ajoelhado, clamando ao Senhor. Então você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Você é feliz. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder desse salmo sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, você é uma pessoa feliz, bem-aventurado, porque você não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, porque o seu prazer é estar na presença do Senhor. Então tenha essa certeza no teu coração, tenha essa certeza na tua vida e aguarde confiantemente no Senhor, aguarda no Senhor e Ele vai colocar no teu caminho a vitória que Ele preparou, porque Ele é Pai. Amém? Ele é Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus Cristo. Então tenha essa certeza no teu coração. Eu te abençoo com essa palavra. Eu coloco o poder e a unção dessa palavra. E oro aos céus por esta verdade. Eu oro aos céus, ao Deus Todo-Poderoso, pela manifestação desta glória, deste poder, deste bem-aventurado, desse feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa oração, essa cobertura, essa palavra na tua vida, porque o cenáculo de oração tem essa característica de entrar na tua casa, na tua vida, para te abençoar. Que o Senhor conforte o coração daqueles que precisam de conforto, que o Senhor restaure aqueles que precisam de restauração, que o Senhor levante a tua vida, a tua casa, a tua família em honra. Você foi envergonhado, anote aí, não para mostrar para as pessoas ou esfregar na cara de alguém, não, anote, eu fui envergonhado hoje. E a tua palavra nos diz que para cada dia de vergonha, de humilhação, eu terei dupla honra. Se foi algo injusto, algo que você não mereceu, que você não fez, você vai receber do Senhor, porque a promessa é a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, em nome de Jesus Cristo, eu não sei o que aconteceu neste mês de julho, talvez a tua expectativa fosse bem grande para esse mês e não aconteceu, mas não significa que não vai acontecer. O que é importante é você entender que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque uma coisa é certa, o inimigo sempre está trabalhando para nos destruir, para nos colocar num laço, numa armadilha.
numa humilhação, numa vergonha. Ele sempre vai estar trabalhando. Ele usa pessoas e situações. Agora, eu não posso ter expectativa naquilo que o inimigo possa fazer comigo. Eu preciso ter expectativa naquilo que Deus pode fazer por mim. Então Deus também está trabalhando por você. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai colocar pessoas na tua vida. Se prepare. Amanhã é dia 30, hoje é dia 29. Amanhã é sábado. Que você possa ter visão espiritual, revelação de Deus, em nome de Jesus Cristo. Recebe a unção e o poder sobre a tua vida, essa palavra, em nome de Jesus. E hoje eu estava meditando um pouco sobre algumas situações que nós temos ministrado para vocês, e algo me levou a pensar novamente, a meditar na palavra que nós falamos ontem. E Deus me deu algo muito especial nessa noite. E ali naquele culto, Deus estava falando comigo. Foi um tremendo culto hoje para os casais. E é importante nós entendermos isso. Levar sempre o nosso problema, o problema que você está enfrentando, vivendo, que está entrando no teu caminho agora, talvez, para o campo espiritual. Eu já tenho falado bastante sobre isso aqui. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas numa ótica bíblica. Como a gente leva, como a gente não leva, e quando a gente não leva, o que acontece? Enfim. Então, aprenda a levar seus problemas para o campo espiritual, para que você tenha vitória, para que a vitória estabeleça na tua vida. Nunca leve o problema para o campo físico, emocional ou qualquer outra, outra área, outro campo que você possa imaginar. Leve sempre para o campo espiritual. Em nome de Jesus Cristo. E lá em 2 Reis nós falamos isso ontem, um pouco essa semana também sobre esse texto. 2 Reis capítulo 5, quando Naamã ele vai até a casa do profeta, ele vai até o rei fica indignado com ele, e ele vai até a casa do profeta, e ele achou que o profeta fosse até ele, falaria com ele, colocaria a mão na lepra, sei lá, fizesse alguma coisa diferente, estendesse o tapete vermelho para ele, porque ele era um cara importante, tinha presentes, tinha dinheiro para pagar aquela consulta espiritual, que ele entendia dessa forma, mas não era assim que Eliseu entendia as coisas, fazia. Mas o fato é que no versículo 10 fala que o profeta nem aparece na porta, mas manda o seu moço Geazi falar para Naamã que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E o versículo 11 deixa bem claro aquilo que eu estou falando hoje para vocês. Leve o problema para o campo espiritual, não para o campo físico, emocional, Mas veja que no versículo 11, Naamã, ele foi embora indignado. Porque ele achou que o profeta fosse fazer um monte de coisa, pelo menos atender ele, chamar ele, sentar, enfim. Mas ele volta para sua casa, para sua cidade, para o seu país, totalmente indignado. O que nós vemos aqui? Deus me falou muito forte sobre isso. Naamã, ele leva o seu problema para o campo da indignação. Qual foi o resultado disso? Nenhum. Não houve cura, não aconteceu nada, porque a palavra foi liberada para que ele mergulhasse no Rio Jordão.
que ele pegasse aquela doença, aquela lepra, aquela situação incurável, levasse aquela situação para o campo espiritual. Vá, mergulha no Rio Jordão, porque estou profetizando que você vai ser curado e a tua pele vai se tornar limpa como a pele de uma criança. Foi isso que o profeta fez. Ele deu uma direção espiritual. Ele levou o problema que ele tinha, que era uma lepra incurável, para o campo espiritual. E Naamã, ao invés de levar também a mesma situação para o campo espiritual, o problema, a solução que ele foi buscar, não, ele levou para o campo da indignação. Ficou irritado, nervoso, né? E o que aconteceu? Nada. Mas o que é interessante, que quando os seus servos conversam com ele, fala que custa você mergulhar, foi uma palavra profética, né? Leva para o campo espiritual, não por essa indignação. E quando Naamã leva o seu problema agora para o campo espiritual, quando ele começa a mergulhar, porque mergulha, o 7º mergulho, sobre uma palavra profética que haveria cura no 7º mergulho. Então ele começa a levar agora o problema para o campo espiritual. Né? Então isso é muito sério. Então naquele primeiro momento, ele levou para o campo material, para o campo físico, para o campo da indignação pessoal também. Ele ficou indignado, ficou, né, muito irado com aquela situação. Mas quando ele leva o problema para o campo espiritual, né, e foi neste campo espiritual que Naamã foi curado. Nesse campo espiritual que ele foi liberto daquele mal, daquela doença incurável. Porque ele levou para o campo espiritual. A doença ele levou para o campo espiritual. E ele foi curado. Foi curado se porque o profeta curou, porque houve uma palavra profética e havia uma necessidade, como por exemplo, você tem ali uma direção, você tem que tomar 7 comprimidos, 7 dias ou 7 semanas. Mas ele fez exatamente o que foi determinado, ele levou para o campo espiritual. Em nome de Jesus. Às vezes Deus quer nos curar e nós não queremos cura. Porque o médico manda você... Por isso que ele falou, tanto faz eu mergulhar no Jordão, como mergulhar nos rios da minha cidade, que é melhor do que essas águas aqui do Rio Jordão. Às vezes o médico dá uma receita, dá um remédio, se Deus quer te curar através desse remédio. Então apresente, consagre esse remédio a Deus. Estabeleça a cura. Não compre uma segunda caixa. Se o médico falou, se uma caixa só é o suficiente para você tomar e vai melhorar, né, gradativamente, vai ficar bom. Não, mas a nossa ansiedade é tão grande que a gente... o remédio que o meu médico me deu é bom, já vou comprar uma outra caixinha também. Porque nós não estamos levando as coisas para o campo espiritual. Nós temos que levar as coisas, consagrar ao Senhor e falar, e se determinar. É essa caixinha e ponto final. Eu vou ser curado. Deus vai interferir. E quantas pessoas que mergulharam 7, 14, 21 no Rio Jordão e não foi curado da lepra? Mas havia uma palavra profética ali. Agora o que é impressionante nessa palavra? Porque Geazi, ele ficou leproso, diz a palavra. Por que Geazi ficou leproso? Porque Geazi ele estava no campo espiritual, porque a palavra profética na vida de Naamã veio da boca de... O profeta Eliseu determinou e pediu para que Geazi reportasse essa palavra. Ele estava dentro desse campo espiritual. Ele profetizou, ele falou aquilo que o profeta determinou, e ele acreditava que o Naamã seria curado. Ele estava dentro do campo espiritual. Mas por que Geazi ele sai desse campo espiritual? Lá no versículo 27 do capítulo 5, a palavra de Deus fala que a lepra que
que estava na vida de Naamã, o profeta falou, vai pegar em você e em toda a sua descendência. E quando ele sai da presença do profeta, ele já sai leproso, branco, cheio de lepras. Por que ele sai da presença do profeta leproso? Porque ele sai do campo espiritual. Ele entra no campo da ganância. Ele olhou os presentes que o profeta rejeitou, ele olhou o ouro, a prata que o profeta rejeitou. Ele entra o que dentro dele é a ganância, ele sai do campo espiritual, ele entra no campo da ganância. Ao invés de ele continuar com saúde, para continuar caminhando com o profeta, a partir daquele momento ele não caminhou mais com o profeta e agora nem saúde ele não tinha. Ele tinha a lepra que aquele homem foi curada. Em nome de Jesus Cristo. E nós hoje sofremos algumas situações, algumas consequências. Nós estamos no campo espiritual, estamos debaixo de uma palavra, de um jejum, estamos jejuando. Aí você chega no final, o que adiantou eu jejuar e não aconteceu nada na minha vida? Entra o quê? Dúvida, incredulidade, cobrança, arrogância. Cadê a humildade? O jejum tem que nos trazer quebrantamento e não arrogância. Em nome de Jesus, as nossas atitudes, elas são muito sérias. Porque um homem que estava ali indignado, ele foi buscar a sua cura. O profeta deu uma direção para ele entrar no campo espiritual para receber a cura, porque ele precisava mergulhar 7 vezes. Ele entra dentro dele uma indignação, uma soberba. Ele continua no campo natural, no campo físico, no campo normal, na vida dele. Mas quando ele começa a obedecer a palavra profética, ele entra no campo espiritual. O outro que estava no campo espiritual, o que aconteceu? Ele entrou no campo material, ele entrou no campo da arrogância, da ganância. E saiu dali totalmente leproso da presença do profeta. Eu quero hoje, em nome de Jesus Cristo, que este é o caminho que Deus está te dando hoje. Não saia do campo espiritual, mas a situação está grave, ruim, não importa. Continua no campo espiritual. Deus vai te dar a vitória. Continue no campo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Os discípulos recebem uma mensagem de Jesus para alimentar o povo. Era algo sobrenatural, era um campo espiritual. Não era para comprar pão, comprar peixe. E Jesus faz eles se assentarem. E Jesus não sai jamais do campo espiritual. Ele se mantém no campo espiritual. Ele ora a Deus. Ele clama a Deus. Ele apresenta os pães e os peixes, pede a multiplicação. E Deus multiplicou os pães. Mas os discípulos não conseguiam enxergar isso, porque eles não sabiam levar o problema, a situação para o campo espiritual, porque Jesus disse para ele, dai vós mesmo de comer a essas pessoas. Bom, se eu não tenho recurso, eu vou buscar recurso aonde? No mundo espiritual, no campo espiritual. Porque lá, segundo Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, já estabeleceu no campo espiritual toda a sorte de bênção, na região celestial, em Cristo Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pede para o Senhor, me ensina a levar as coisas para o campo espiritual. Me ensina a caminhar no campo espiritual. Mesmo que você tenha que ter práticas, normais. A palavra de Deus que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Por que elas não são carnais? Porque as nossas armas, elas estão no campo espiritual, elas são espirituais.
Em nome de Jesus Cristo, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, não é o campo espiritual que eu vou lutar contra o invisível, eu vou lutar contra o invisível, porque os seres espirituais, os demônios, as entidades, elas são invisíveis. E eu vou vencer isso a hora que eu entro no campo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Entenda o que Deus está te falando nessa noite. Eu tenho insistido nessa palavra. Não leve os seus problemas para o campo natural, para o campo da arrogância, da ansiedade, da preocupação, da ganância, da prepotência. Em nome de Jesus. Enquanto você fica falando, isso é um desaforo, isso é um desaforo. Isso é um campo natural, isso é um campo que não agrada ao Senhor, não é o campo espiritual. Porque a vingança não nos pertence, pertence a Deus. Se é um desaforo ou não, se é uma situação injusta ou não, a vingança pertence a Deus, a justiça pertence ao Senhor. Preste atenção, a palavra de Deus fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida. Leve hoje essa situação para o campo espiritual e não para o campo natural. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Que você possa hoje buscar essa unção de Deus na tua vida. Buscar esse poder de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Domingo de manhã eu quero falar um pouco com vocês no cenáculo de oração de domingo de manhã. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da iniquidade que foi gerada ali na vida de Geazi. Porque não só ele ficou leproso. Então isso é muito sério. Mas eu quero hoje que você receba essa palavra no teu espírito. O cenáculo de oração tem esse objetivo, que a palavra de poder, de transformação entra na tua vida hoje em nome de Jesus. Fala hoje, Senhor, me ajuda a levar essa situação para o campo espiritual. Qual o problema que você está enfrentando hoje com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido? E a gente fala, eu estou com problema, não é problema de briga com a tua esposa. Mas vocês estão unidos para vencer uma área. Vocês estão juntos para sair dessa situação. Porque quando a gente fala do problema com a esposa, né? A gente acha que está brigado, não é isso. Quantos, né? Eu e a pastora temos algumas coisas que a gente tem buscado do Senhor. Né? Então, vamos levar essas situações para o campo espiritual para que nós tenhamos vitória. Leve essa situação para o campo espiritual. E quando a gente leva para o campo espiritual, todo achismo não pode fazer parte. Não pode caminhar no campo espiritual. Amém? Toda situação que você... mas a culpa é disso, a culpa é de fulano, de Beltrano. Não, a culpa leva para o campo espiritual, coloca nas mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje essa palavra. Se você tiver um tempo, leia a história do rei Ezequias. Ele pega aquela carta, ele leva a carta para o templo. Era só afronta, xingamento, humilhação. Ele levou para o templo e falou, Senhor, olha aqui o que o inimigo está falando, está dizendo. Olha que relatou, escreveu tudo para nos humilhar. Ele apresentou ao Senhor. Ele levou para o campo espiritual. Diante dessa situação eu estou impotente, mas o Senhor não. Porque a afronta aqui não é só a mim, ao Deus de Israel também. Ele levou para o campo espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje essa cobertura, essa palavra, essa unção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que está doendo,
leva para o campo espiritual. Quantas vezes a gente vê as pessoas levando para o campo pessoal essa briga, essa intriga, essa provocação. Em nome de Jesus, tem que cair por terra essa situação. Você vai ficar a vida inteira discutindo com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com sei lá com quem. Leva para o campo espiritual e dá sequência à tua vida. Dá sequência ao teu chamado, ao teu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Receba hoje essa palavra na tua vida. Receba essa unção hoje na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos diante do teu altar nessa noite, Pai. Eu oro por cada vida aqui, Senhor, que tem dificuldade de levar as coisas para o campo espiritual, mas não tem dificuldade para levar para o campo material. Não tem dificuldade para levar para o campo da ira. As pessoas não têm dificuldade para levar para o campo da vingança, mas têm dificuldade para levar para o campo espiritual. Em nome do Senhor Jesus, muda essa história hoje, muda essa situação hoje, em nome de Jesus, e não seja como Geazi, que estava no campo espiritual, caminhava com o profeta, viu tantas coisas poderosas acontecendo, mas de repente entra a ganância. Ele sai do campo espiritual, ele entra para o campo da mentira, da ganância, ele mentiu. Ele tentou enganar o profeta, enganar o Espírito Santo de Deus. E por ter saído do campo espiritual, ele não conseguiu mais ter a cobertura e a proteção de Deus. Veio sobre ele o mal. Deus tem misericórdia daqueles que têm saído do campo espiritual. Pessoas que às vezes na hora do nervosismo soltam um monte de palavrão, de sentença, de maldição na vida de outras pessoas. O resultado disso é colher o fruto daquilo que nós semeamos. Tem misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nós temos, infelizmente, essa facilidade, como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ele lutava contra isso, porque as pessoas têm essa tendência. Mas eu declaro e profetizo que este grupo, essas vidas que nos ouvem agora, onde está chegando a minha voz, o som da minha voz, esta unção, entra nessa vida, nessa casa, nessa família, em nome de Jesus Cristo, para que essa situação seja colocada diante do altar do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, ter vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder e a unção sobre a tua vida. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe o teu filho levar para o campo do ódio, do medo, da insegurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada vida, cada casa, cada família aqui representada, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento, juntamente com os teus filhos, orar pelas nossas crianças. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Abençoa a vida de cada um deles. Quero te pedir pela vida dos nossos idosos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Com a saúde frágil, Senhor Deus. Deus, abençoa, tem misericórdia. Não deixe os nossos idosos sofrerem, Pai. Pessoas que trabalharam, lutaram a vida inteira. Tenham descanso nesse tempo, Senhor Deus, na sua velhice. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te pedir por aqueles que estão internados, estão hospitalizados. Meu Deus, tem misericórdia dessa vida, dessa família. Não só os idosos, cada enfermo, cada vida que está internada, meu Deus, em nome de Jesus. As pessoas que estão fazendo tratamento, Senhor Deus, nas suas casas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Entra nesse hospital, nessa UTI, Senhor. Põe a tua mão, reverte a situação. Eu sei que existe um diagnóstico, Pai. A ciência, nós não descartamos a ciência, mas o Senhor pode pôr a mão agora, reverter essa situação. Se o nome de Jesus, o Senhor quer usar o médico, usa a ciência, usa esse remédio, usa essa cirurgia, usa esse tratamento, mas que essa vida seja curada. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, põe a tua mão sobre o teu filho, sobre a tua serva. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Abençoa cada vida, cada casa, cada família. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa a empresa, o trabalho, dos negócios dos teus servos. Sobre cada situação, Senhor. Abençoa a vida do teu servo, essa empresa, esse trabalho, esse negócio, esse escritório, esse comércio, Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Senhor, faz uma revolução nesse sábado, nessa empresa, nessa conta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz uma revolução, meu Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Abre porta, abre caminhos, dá direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã de sábado a tua misericórdia venha sobre o teu filho, sobre essa família. É sábado, muitas pessoas talvez não teriam resultado ou resposta, um telefonema, mas faz acontecer no final de semana. O Senhor é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, de todos os dias. Interfere em favor dessa vida, dessa empresa, dessa vida, da vida pessoal do teu filho, da tua filha. Interfere nessa resultado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Libera alta, Senhor Deus. Mas o médico vai voltar só segunda-feira. Meu Deus, põe a tua mão em nome de Jesus Cristo. Põe a tua mão, Senhor. Traz um outro médico para dar alta. No nome de Jesus Cristo, faz uma revolução na vida do teu filho. Tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura. Eu oro, eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, consagra esse sábado, esse final de semana, dá um final de semana de bênção, de vitória, livra de surpresas desagradáveis, Pai. Traz a boa notícia, as boas novas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar esta oração dizendo, meu Deus, não retira o teu braço forte das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus é fiel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, pastora.